No dia 1º de agosto a Igreja celebra a festa das cadeias de São Pedro, apóstolo. A Igreja Católica comemora hoje um fato extraordinário, ocorrido na Igreja primitiva, que bem mostra a visível proteção de que goza da parte de Deus, a libertação de São Pedro das cadeias. O acontecimento é relatado nos Atos dos Apóstolos capítulo 13. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes começou a maltratar alguns membros da Igreja. E matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E, tendo-o mandado prender, colocou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava assim guardado na prisão. Entretanto, a Igreja fazia sem cessar oração a Deus por ele. Ora, na mesma noite em que Herodes estava para o apresentar, Pedro dormia entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas à porta vigiavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no aposento, e, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. E o anjo disse-lhe: toma a tua cinta, e calça as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe: põe sobre-te a tua capa, e segue-me. E ele, saindo, seguia-o, e não sabia que era realidade o que se fazia por intervenção do anjo, mas julgava ver uma visão. E, depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E, saindo, passaram uma rua, e, imediatamente, o anjo afastou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. E, depois de um momento de reflexão, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde estavam muitos reunidos em oração. E, quando ele bateu à porta da entrada, uma donzela chamada Rode foi ver. E, logo que reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não lhe abriu a porta, mas, correndo, deu a nova de que Pedro estava à porta. Eles, porém, disseram-lhe: tu estás louca. Mas ela afirmava que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater. E, tendo aberto, viram-no, e ficaram estupefatos. Ele, porém, tendo-lhes feito sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes de que modo o Senhor o tinha livrado da prisão, e disse: fazei saber isto a Tiago e aos irmãos. E, tendo saído, foi a outra parte. As cadeias com que Pedro estivera preso caíram nas mãos dos cristãos, que as guardaram na igreja de Jerusalém, como relíquia de grande valor. No ano 439, o patriarca Juvenal as deu de presente à imperatriz Eudóxia, que, por ocasião da peregrinação aos santos lugares, merecera a gratidão dos cristãos por sua grande liberalidade. De posse de ambas as cadeias, Eudóxia mandou uma filha, chamada igualmente Eudóxia, casada com Valentiniano III, imperador romano. Esta, extremamente sensibilizada com o precioso presente, mostrou-a ao Papa Sisto III, que mandou trazer a outra cadeia, com a qual Pedro estivera algemado na prisão mamertina, por ordem do imperador Nero. No momento em que confrontaram as 2 cadeias, estas, como se tivessem vida, uniram-se estreitamente, formando uma só cadeia. A imperatriz mandou construir no Monte Esquilino uma igreja, que foi consagrada no dia 1º de agosto. Lá suspenderam ao pescoço as cadeias de São Pedro. Reflexões. São Pedro, embora inocente, é perseguido, preso e condenado à morte. Deus permite que seus mais dedicados amigos sofram injustiças. São Pedro, perfeitamente conformado com a sorte, tendo a consciência tranquila, entregou-se a Deus e dormiu sossegadamente, agrilhoado na prisão. O exemplo de São Pedro deve animar-nos a resignarmos-nos sempre à vontade de Deus, tendo apenas o cuidado de não praticar atos que possam perturbar a paz da nossa consciência. Humanamente falando, não havia esperança nenhuma de São Pedro salvar-se da situação dificílima em que se encontrava. Os cristãos rezavam insistentemente pelo chefe e, quando as coisas chegaram ao extremo, parecendo inevitável a morte de Pedro, Deus mandou-lhe o anjo salvador. Assim também nós não devemos entregar-nos ao desânimo.
Sejam quais forem os sofrimentos e lutas que pareçam querer oprimir-nos, nossa esperança deve estar sempre em nosso Senhor, que não abandona os seus fiéis servidores. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Antioquia, o martírio da mãe dos Macabeus com seus 7 filhos, quando Antíoco governava em Israel. São chamados Macabeus porque sua história é contada no segundo livro dos Macabeus. Em Roma, a memória das 3 meninas Fé, Esperança e Caridade, que, com sua mãe Sofia, sofreram o martírio. Procedentes de Milão ou da Grécia, vieram para Roma no tempo de Adriano. Seus nomes gregos são Pistis, Elpis e Ágape. Embora seja um tanto lendária, sua vida e seu martírio têm fundamento histórico. Na Ásia Menor, o martírio de Leôncio, Ato, Alexandre e mais 6 companheiros, todos lavradores, decapitados sob o governo de Diocleciano. Na Inglaterra, a comemoração do bispo Etelvoldo, OSB de Lindisfarne, 740.